Cavaleiros do Zodíaco, ou Saint Seiya, é um mangá criado por Masami Kurumada em 1985 e que recebeu um anime a partir de 1986, com a série principal tendo 114 episódios, 31 OVAs e 5 filmes animados, além das séries derivadas. E o segundo arco é Os Cavaleiros Negros, que vai do episódio 9 até o episódio 15 do anime. Existem diferenças com relação ao mangá, mas a história aqui é do anime, pelo menos por enquanto. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história. Senta aí. A história começa com uma entrevista de imprensa onde Tatsumi e Saori comunicam que 4 partes da armadura de ouro de Sagitário foram recuperadas. Mas ainda faltam 5 partes, que eles vão recuperar. Mesmo com vários questionamentos, Tatsumi encerra a entrevista, mas Saori diz algo antes. A ideia do seu avô de criar o torneio galáctico não era só um espetáculo de luta. A ideia era apresentar ao mundo a coragem e o espírito de luta verdadeiro, e Fênix destruiu esse sonho. Nesse momento, um policial chega na mansão Grade com um cão farejador. Foi Seiya quem o chamou. Ele acredita que o cachorro pode rastrear o cheiro de Ikki, ou da urna da armadura. Então Seiya segue o cachorro em direção a uma floresta próximo dali. Enquanto isso, Shun andava também por essa mesma floresta, ainda sem entender o que aconteceu com seu irmão. Ele passa por uma árvore onde Ikki treinava socos na infância. Uma árvore que tinha as marcas dos seus punhos. Mas ao olhar para cima, Shun vê marcas que formam a Cruz do Norte, que é a constelação de Cisne. Então uma neve começa a cair, e a árvore congela e quebra. Shun fica apreensivo e tenta se defender com as suas correntes, mas elas estão congeladas e não funcionam direito. Shun acha que é Yoga fazendo aquilo, mas quem aparece na sua frente é o Cavaleiro Negro de Cisne. Ele ataca Shun violentamente com uma neve negra, e quando vai dar o golpe final, o próprio Yoga aparece e congela o braço do Cavaleiro Negro. Seiya chega com um cão farejador nesse momento, então ele se oferece para lutar ao lado de Yoga, mas a luta seria entre os dois cisnes. Assim, Cisne Negro ataca com a sua Nevasca das Trevas, que cobre o corpo de Yoga com uma camada de gelo negro, mas Yoga se liberta e contra-ataca com o Pó de Diamante. O Cisne Negro até tenta desviar, mas tem a sua perna congelada. Então Yoga se prepara para o seu golpe final, mas ele é interrompido pelas correntes do Andrômeda Negro, que chega junto do Pegasus Negro e do Dragão Negro. Não por acaso, esses 4 são os Cavaleiros Negros que Ikki reuniu. É porque entre os 10 Cavaleiros de Bronze, esses 4 são os mais poderosos. E os Cavaleiros Negros são tão poderosos quanto. De qualquer forma, o Dragão Negro diz que estão ali só para buscar o Cisne Negro, porque Ikki os está esperando. E assim, os 4 desaparecem por enquanto. Naquela tarde, Saori vai até um observatório que tem na sua mansão, onde ela sempre costumava ir quando pequena com seu avô. E ali ela tem uma visão de Mitsumasa Kido. Ele diz que Saori vai ter que lutar ao lado dos cavaleiros contra o mal. A Guerra Galáctica na verdade era só um chamariz para atrair a atenção das forças do mal, mas esse mal não é o Cavaleiro de Fênix. Ikki é apenas o começo. Saori não consegue se unir aos cavaleiros. Ela diz que eles não a obedecem. Só que o seu avô a relembra das histórias antigas que contava sobre a mitologia grega. E até mesmo a deusa Atena não deixava de utilizar de doçura para tratar com os seus cavaleiros. Ela precisa deixar de lado a sua posição de poder para ter um coração terno e doce. Assim, a visão de Mitsumasa desaparece, deixando Saori chorando sozinha. Enquanto isso, num penhasco, Ikki se reúne com os 4 Cavaleiros Negros e entrega a cada um deles uma parte da armadura de ouro de Sagitário. Pegasus Negro fica com a cintura, Dragão Negro com o peitoral, Cisne Negro com a ombreira e Andrômeda Negro com o torso.
enquanto Ikki fica com a máscara. A missão deles, além de proteger essas partes, é recuperar as outras 4 que estão com os Cavaleiros de Bronze. Na manhã seguinte, Saori vai ao apartamento de Seiya e mostra uma carta que Ikki mandou, convidando os Cavaleiros de Bronze para uma luta no Vale da Morte, dali a uma semana, numa luta pela armadura de ouro. O problema é que Shiryu ainda não voltou com as armaduras restauradas. Seiya acha que Saori só se preocupa com as armaduras, mas ela diz que não. A sua preocupação é com Seiya lutando sem uma armadura, o que é extremamente perigoso. E Seiya até fica espantado ao ver Saori sendo gentil com ele. Enquanto isso, Shiryu chega nos 5 picos de Rozan, na China, onde encontra um senhor bem pequeno e idoso. Esse é o grande Mestre Ancião. Aliás, ele não estava mal, como Shunrei disse. Na verdade, era um teste do mestre e Shiryu falhou. Isso o distraiu e por isso ele perdeu a luta contra Seiya. Independente disso, agora Shiryu pretendia levar as 2 armaduras para a região de Jamiel, uma região entre a China e a Índia, onde um homem chamado Mu poderia restaurá-las. Mas nenhum cavaleiro que tentou ir até lá voltou. Então o mestre ancião testa o seu discípulo mais uma vez para ver se ele seria capaz. E Shiryu consegue se defender de todas as lanças de água e ainda avança fazendo isso. Mesmo com dificuldades no início, Shiryu é bem sucedido e estava pronto para sua jornada. Sendo assim, 3 dias depois, Shiryu chega a Jamiel, mas se vê perdido nas montanhas e com falta de ar por causa da altitude elevada. Até que ele encontra um caminho cheio de esqueletos de cavaleiros. E eles se levantam para impedir o seu avanço. Os esqueletos atacam Shiryu, mas lembrando do treinamento que acabou de fazer com o seu mestre, ele se defende e avança ao mesmo tempo, usando um golpe secreto chamado Dragão Voador. Um ataque em linha reta para frente. Assim, Shiryu derrota os esqueletos e percebe que esse tempo todo ele estava andando sobre uma estreita ponte de pedra, acima de um desfiladeiro com espinhos lá embaixo. Ou seja, se ele tivesse tentado se defender para um lado ou para o outro, diferente de como o mestre ancião lhe ensinou, ele teria morrido. Shiryu segue o caminho até encontrar uma torre próxima à beira de um penhasco, onde ele encontra um garoto no topo, mas de repente Shiryu é soterrado por rochas que vêm do nada. E do alto, o garoto ri, dizendo que ele é fraco. Às vezes, alguns fracos passam pela ilusão do túmulo das armaduras sagradas sem querer. Mas Shiryu não era fraco. E ele simplesmente destrói as pedras e percebe que o garoto usou telecinese para jogar as rochas em cima dele. De qualquer forma, Shiryu pede para que ele desça da torre porque precisa de ajuda para consertar as armaduras. Mas o garoto diz que ele é quem deveria subir. Só que não existem portas naquela torre. Então Shiryu concentra o seu cosmo e com um ataque ele remove o primeiro andar da torre, a deixando inclinada e derrubando o menino. Mas o garoto não é o tal de Mu. Ele é o seu aprendiz, chamado Kiki. Acontece que Mu estava do lado de Shiryu o tempo todo numa forma praticamente invisível, onde Shiryu nem sequer sentiu a sua presença. Isso o faz questionar o quão poderoso Mu seria. Então Mu se apresenta, e rapidamente Shiryu diz que precisa de ajuda para consertar as armaduras de Pegasus e de Dragão. Mas Mu responde que é impossível, porque elas já estão mortas. Enquanto diz isso, com apenas o toque de um dedo, Mu conserta sua torre, deixando Shiryu espantado com o poder da sua telecinese. Mu continua explicando que ele pode consertar a torre porque ela ainda tinha vida, que ele mesmo tinha dado a ela. Da mesma forma, as armaduras também possuem vidas, mas quando morrem, não podem mais ser consertadas. Shiryu então se ajoelha e implora para Mu fazer alguma coisa. Acontece que, sim, existia uma solução, mas para ressuscitar uma armadura, Shiryu precisaria dar a sua vida em troca. Shiryu é tão honrado que não se importa com a sua vida, ele se importa mais em vencer o mal,
ou como retribuir Seiya depois dele tê-lo salvado. Assim, uma semana se passa desde que Shiryu partiu e ele ainda não deu notícias. E agora chegou o dia de confrontar Ikki no Vale da Morte. Pouco tempo depois, Saori, Shun, Hyoga e Seiya vão pro Vale da Morte de helicóptero, pilotado por Tatsumi, e Seiya ainda tá sem a sua armadura. O local tinha esse nome porque nenhum ser humano ou animal pode sobreviver muito tempo por lá, e era o que Ikki acreditava que aconteceria com os Cavaleiros de Bronze. Saori estava preocupada com isso. Não preocupada por não ter a armadura de ouro de volta, mas preocupada pela vida dos Cavaleiros de Bronze. Quando desembarcam, deixando Saori e Tatsumi para trás, os 3 Cavaleiros de Bronze se encontram num local que parecia só um deserto gelado. O vale era cheio de esqueletos e cheirava a enxofre. Então, de repente, os Cavaleiros escutam a voz de Ikki ecoando pelo vale, dizendo que reconhecia a coragem deles, mas teria sido inteligente não terem ido, porque aquele local será o seu túmulo. De qualquer forma, Ikki diz que os espera num local chamado de Pedra do Leão. Antes de seguir em frente, Shun entrega aos outros alguns guizos, pulseiras que fazem barulho, para que assim eles possam se ouvir caso seja necessário. Assim, eles andam até encontrar a pedra, onde as correntes de Andrômeda começam a reagir, e de longe eles veem 3 vultos descendo de lá. Assim, os 3 cavaleiros se separam. Nesse momento, sozinho, Seiya vê Shiryu chegando bem a tempo. Mas quando se aproxima, ele vê que não era Shiryu, era só a armadura de Pegasus, andando sozinha aparentemente. Com isso, Seiya veste a armadura e a sente como nova, mas ele se preocupa por Shiryu não estar ali. De repente a urna vazia se mexe e ao sentir uma presença, Seiya ataca. Acontece que era Kiki. Foi ele quem levou a armadura a pedido de Mu, porque Shiryu não tinha condições de chegar até ali naquele momento. Ele praticamente sacrificou a sua vida para restaurar as armaduras. Kiki então explica. Mu precisava de muito sangue de um cavaleiro para reviver uma armadura, e reviver 2 precisaria mais da metade do seu sangue. Qualquer ser humano morreria ao perder mais que 1/3 de sangue, mesmo sendo um cavaleiro. Só que Shiryu faria de tudo pela justiça. Assim, ele começou a derramar o seu sangue em cima das armaduras, e Shiryu sangrou até desmaiar. Nesse momento, Mu o segurou e curou as suas feridas para parar o sangramento. Assim, Mu começa a restaurar as armaduras de bronze. E se Shiryu vai sobreviver mesmo ou não, só dependia agora do seu Cosmo. Então, no Vale da Morte, Seiya agradece a Shiryu e espera que o seu amigo volte são e salvo. Assim, Seiya entrega o guizo para Kiki, pedindo que ele o entregue a Shiryu quando ele chegar. Assim, levando os 2 braços da armadura de ouro de Sagitário, Seiya se despede de Kiki. O problema é que, depois de andar um pouco, Seiya é encontrado pelo Cavaleiro Negro de Pegasus, que já surge o atacando. Mas Seiya desvia dos golpes, e mesmo sendo atingido por alguns, ele não sente nada com essa nova armadura restaurada. O seu nível de defesa era muito maior do que antes. Assim, um combate se inicia, com Seiya muito mais disposto agora, atacando com seus meteoros. O problema é que ele estava tão confiante que não percebe que um golpe do Pegasus Negro o atinge na barriga. Era um meteoro negro. Os golpes de Seiya foram extremos e com isso, o Pegasus Negro cai no chão, derrotado, à beira da morte. Mas quando Seiya recupera a parte da armadura de ouro que estava com ele, o Pegasus Negro diz que Seiya não vai chegar muito longe, porque o seu meteoro negro vai lhe causar a morte negra. E, sem mais explicação, o Pegasus Negro morre. Sem outra opção, Seiya continua andando, mas logo começa a sentir o seu corpo pesado e cansado. E com muita dor, onde o meteoro negro o atingiu, ele começa a sentir como se o seu corpo estivesse queimando por dentro. E ao tirar sua armadura, Seiya vê manchas negras surgindo pelo seu corpo. Essa era
a Morte Negra. Sem forças para continuar andando, Seiya cai num precipício, onde fica desmaiado. Enquanto isso, em outra parte, Yoga reencontra o Cisne Negro. O inimigo diz que era a hora de decidir quem era digno de usar o nome da constelação de Cisne. E Yoga, sempre de maneira arrogante, apenas diz para ele entregar sua parte da armadura de ouro e ir embora, porque Yoga já sabia qual seria o resultado da luta entre os dois. Irritado então, o Cisne Negro ataca com a sua nevasca das trevas, mas aquele ataque não era frio o suficiente. E assim, Yoga cria círculos de cristais de gelo ao redor do Cisne Negro para prendê-lo no frio, e com a sua técnica Trovão Aurora, criando uma rajada de ar mais forte e mais fria que o pó de diamante, ele atinge o Cisne Negro de longe e congela todo o seu corpo. E com isso, o Cisne Negro logo morreria. O problema é que o inimigo tinha uma carta na manga, e o Cisne Negro consegue enviar o emblema da sua máscara contendo informações daquela luta para Ikki. Com isso, Yoga nunca derrotaria o seu mestre. E ao dizer isso, o Cisne Negro morre na sua frente. Mas com isso, Ikki recebe o emblema do Cisne Negro. Agora, com a peça da armadura de ouro que estava em posse do Cisne Negro, Yoga continua até encontrar Ikki de Fênix. E ele diz que Yoga vai lamentar por tê-lo encontrado. Ikki se desviou do caminho dos cavaleiros e por isso deveria ser derrotado. Assim, Yoga o ataca. Mas ao usar o pó de diamante, Ikki, usando apenas uma mão, devolve a rajada de ar frio para Yoga, que é arremessado para longe pelo seu próprio ataque. Então Ikki diz que um mesmo golpe nunca funciona duas vezes contra um mesmo cavaleiro. E ele conhece os seus golpes graças às informações que o emblema enviado pelo Cisne Negro lhe mostrou. Mas Yoga não conhece os seus golpes. Assim, Ikki ataca com o golpe fantasma de Fênix. Yoga cai numa ilusão, onde a sua mãe se transforma numa espécie de zumbi no navio que ela tinha naufragado. Yoga cai de joelhos no chão, mas de repente ele desperta da ilusão e se levanta enfurecido, dizendo que aquela visão não destruiu a sua mente como Ikki queria, mas o encheu de raiva, porque Ikki mexeu com seu tesouro mais sagrado, a memória da sua mãe. Assim, Yoga ataca com o Trovão Aurora. Mas Ikki era muito ágil e engana Yoga deixando a sua armadura como chamariz e aparecendo atrás do cisne. Então, com um único soco no peito, Ikki atravessa a armadura de cisne, atingindo o seu coração. Longe dali, Kiki estava entediado e preocupado que Mu pode ficar bravo se ele não voltar logo. Então ele resolve dar uma olhada nas lutas para se distrair. Só que caminhando por um nevoeiro, Kiki sente a presença de alguém. E usando seus poderes telecinéticos, ele faz com que a névoa se abra. E percebe que quem estava ali era ninguém menos que Shiryu, recuperado e com a armadura restaurada. Kiki fica feliz em ver Shiryu, mas adverte que se ele começar a sangrar, mesmo que pouco, pode acabar morrendo. Só que os outros estavam esperando por ele. Então Kiki corre e lhe entrega o guizo. Em outra parte, Shun escuta o som de um guizo. E ao procurar de onde vem, ele encontra a armadura de Pegasus caída perto de um precipício. E ao olhar para baixo, Shun vê Seiya e algumas peças da armadura de ouro. Enquanto tentava escalar para fora dali, Seiya ouvia a voz da sua mestra Marin na sua cabeça, dizendo que ele deveria queimar o seu cosmo, mas o corpo inteiro de Seiya estava queimando em febre, e sem forças ele escorrega ainda mais para baixo. Nesse momento, Shun usa suas correntes para pegar Seiya e começa a puxá-lo. O grande problema é que surge ali o Cavaleiro Negro de Andrômeda, que ataca Shun com as suas correntes negras, dizendo que não adiantava fazer nada, porque Seiya já estava com mais de 90% do seu corpo tomado pela Morte Negra. Ele morreria em 1 ou 2 horas no máximo. Assim, o Andrômeda Negro insiste que Shun solte Seiya para que os dois lutem, mas Shun não queria deixá-lo. E como incentivo, o Andrômeda Negro ataca Shun várias vezes com as suas correntes. Para piorar,
o Cavaleiro Negro de Dragão também aparece. Seiya diz para Shun soltá-lo para poder se proteger, caso contrário, os dois morreriam. Mas Shun se recusa, dizendo que por culpa do seu irmão é que Seiya estava naquele estado. Mesmo assim, Seiya não quer causar a morte de Shun, e então pede para ele recuperar a armadura de ouro. E assim ele se solta das correntes de Andrômeda e cai no precipício. O Andrômeda Negro diz para Shun não chorar, porque logo eles iriam se encontrar no outro mundo. Mas agora, com as duas mãos livres, Shun eleva o seu cosmo e com um imenso poder ele quebra as correntes negras e ataca, derrotando o Andrômeda Negro com um único golpe. Shun tinha um poder imenso que às vezes nem ele sabia que tinha. O Dragão Negro parabeniza Shun e diz que ele tem 2 partes da armadura de ouro agora, além das 3 que estão com Seiya. E somando com a parte que está com o próprio Dragão Negro, Shun poderia ficar com 7 partes da armadura. Isso caso derrotasse. Mas nesse momento, Shiryu chega e diz que ele seria o seu oponente. Desse jeito, Shiryu pede para Shun salvar Seiya. O Dragão Negro até tenta impedir Shun, mas Shiryu usa o seu escudo do dragão para proteger o seu amigo. Mas o Dragão Negro não acredita em amigos. Enquanto Shun usa as suas correntes para descer o penhasco, indo ao resgate de Seiya, os 2 dragões começam a lutar trocando socos e chutes, mas os dois têm um nível de luta muito parecido, ainda mais com Shiryu fraco, depois de ter dado praticamente 2/3 do seu sangue para restaurar as armaduras de bronze. O problema é que Shiryu começa a sangrar agora, o que seria fatal para ele. Assim, bastante debilitado, Shiryu tem dificuldades na luta. Então o Dragão Negro diz que é capaz de derrotá-lo com um único dedo, criando assim uma espécie de rajada de energia explosiva que pressiona Shiryu contra uma montanha. Shiryu estava bastante ferido, mas a sua armadura continuava intacta graças à arte de restauração de Mu. Quando o Dragão Negro percebe que é por isso que Shiryu está tão fraco, ele pergunta por que então ele foi até ali naquelas condições. E Shiryu diz que foi pela amizade. Assim, o Dragão Negro ataca, dizendo para ir pro inferno com essa amizade. Shiryu fica caído, enquanto o Dragão Negro vai até Shun, com a intenção de soltar suas correntes para acabar com ele e Seiya, em nome dessa tal amizade. Assim, sem escolha, Shiryu decide fazer algo drástico para salvar os seus amigos. Uma vez, o mestre ancião disse que o golpe Cólera do Dragão era tão poderoso que inverte o fluxo do sangue do próprio corpo, fazendo com que o seu cosmo exploda, o deixando praticamente invencível. Mas se o seu corpo estivesse muito fraco, ele poderia não suportar essa mudança de fluxo do sangue, fazendo com que as veias e artérias do seu corpo se rompam, causando uma hemorragia que o levaria à morte. Então Shiryu não deveria usar o golpe nessas condições. Mas Shiryu pede perdão ao seu mestre, porque ele precisa desobedecê-lo. Desse jeito, ele se levanta e tira a armadura que pesava no seu corpo. Então Shiryu explica, para ele a amizade importa, porque ele sempre foi órfão, nunca teve amor dos pais ou de família, então a amizade era tudo que restava para eles, e ele até morreria pelas coisas que acredita. Então, queimando seu cosmo, Shiryu usa o Cólera do Dragão, que atinge o Dragão Negro e o lança contra a montanha, fazendo com que uma parte dela desmorone, o soterrando. Shiryu cai no chão bastante enfraquecido, com seu corpo sangrando muito. Só que o grande problema é que o Dragão Negro não foi derrotado. Ele se levanta e vai em direção a Shiryu. Mas ao invés de atacar com aquela força explosiva mais uma vez, o Dragão Negro usa um único dedo apenas para pressionar um ponto vital no corpo de Shiryu. Aquilo faria a hemorragia parar. O Dragão Negro salvou a vida de Shiryu. Ele também nunca teve os pais, nunca teve amor de uma família. Então se sensibilizou, dizendo que talvez era uma boa ideia lutar por essa tal amizade. E assim, sem forças, depois de receber o Cólera do Dragão, o Dragão Negro morre
nos braços de Shiryu, que agradece e diz que ele perdeu a vida, mas ganhou um amigo. Shiryu então vai ajudar Shun a subir com Seiya do precipício, puxando as correntes de Andrômeda. Mas ao subir, Shun diz que a respiração de Seiya está muito fraca e o seu corpo está praticamente tomado pela morte negra. Nesse momento, Shiryu diz que só tem uma maneira de salvar a vida de Seiya e faz uma ferida no seu peito. Acontece que os pontos vitais de um cavaleiro são os correspondentes aos pontos da sua constelação protetora. E se Shiryu atingir todos os pontos da constelação de Pégasus no corpo de Seiya, o sangue negro, que era sangue coagulado, sairia do seu corpo e Seiya talvez voltaria à vida. Assim, depois de atingir os 13 pontos que representam a sua constelação, agora eles só poderiam torcer para que o corpo de Seiya se recupere sozinho, porque de agora em diante só depende do seu cosmo. Então Shiryu veste a armadura de dragão mais uma vez, porque ele e Shun precisam pegar as partes da armadura de Sagitário e continuar até o encontro de Ikki. Eles tinham 6 partes, mas 2 com Yoga. Isso deixava Ikki só com uma, a máscara da armadura. Assim, eles avançam. Mas de repente, as correntes de Andrômeda começam a detectar a presença do inimigo. E do alto da Pedra do Leão, Ikki aparece, dizendo que eles estavam atrasados, porque Yoga já estava morto. E com Seiya derrotado, só sobraram eles 2 agora. Shiryu diz para Shun se afastar, porque ele não iria gostar de lutar contra o próprio irmão. Mas nesse momento, Shun usa suas correntes para imobilizar Shiryu. Shun se desculpa, mas não quer envolver mais ninguém naquela luta, porque Shun queria entregar a sua vida em sacrifício a Ikki, para que essa batalha acabe e Ikki volte a seu irmão bom e gentil que por várias vezes já tinha salvado a vida de Shun quando eram crianças. Ao ouvir isso, Ikki chuta Shun, dizendo para parar de sentimentalismo, mas que ele aceita o seu sacrifício. Só que quando estava prestes a atacar o seu irmão, alguém chega golpeando Ikki. Era Seiya, recuperado graças a Shiryu. Assim, Seiya o ataca com seu meteoro de Pégasus, só que Ikki facilmente se esquiva. Acontece que Seiya ainda estava muito enfraquecido. Então Ikki ri, dizendo para Seiya que vai adorar matá-lo. Ikki estava pronto para enfrentar Seiya, mas nesse momento um guizo faz barulho e uma voz diz que ele deveria proteger melhor as suas costas. Então quem aparece atrás dele é Yoga. Ikki não entende, ele tinha atravessado o coração de Yoga, mas o cisne responde que o destino não queria que ele morresse antes de derrotar o Fênix. Shiryu também se solta nesse momento. Então os 4 cavaleiros estavam ali juntos contra Ikki. Mas Ikki não se intimida nem um pouco e diz que Shun seria o primeiro a morrer. Mas Shun corre na sua direção e lembra como há 6 anos atrás Ikki tinha pedido para Shun que nunca perdesse a coragem. Shun só superou todo o seu treinamento para voltar e rever o seu irmão. Ikki se irrita e tenta acabar com Shun, mas Yoga o protege. Então ele recomenda que Ikki não tente usar o golpe fantasma mais uma vez, já que ele mesmo disse como um golpe nunca funciona 2 vezes contra um mesmo cavaleiro. Mas Ikki pergunta se achava que era capaz de evitá-lo, e ele usa o golpe fantasma mais uma vez. Mas como Yoga disse, depois de conhecer um golpe uma vez, um bom cavaleiro sempre sabe como se defender dele. E assim, o cisne cria uma parede de gelo reflexiva que reflete o golpe para o próprio Ikki. Na sua mente, Ikki se vê encurralado pelos cavaleiros negros de Pégasus, Dragão, Cisne e Andrômeda, que o atacam ao mesmo tempo, se voltando contra ele. Enquanto isso, o seu corpo estava imóvel na frente de Seiya, Shiryu, Yoga e Shun. O espírito de Ikki estava sendo destruído. E Yoga queria lhe dar o golpe final, mas Shun não permite. Ele pede para que perdoem o seu irmão. Só que isso dá tempo para Ikki despertar e ataca o coração de Yoga mais uma vez. Então ele percebe o que parou seu golpe antes.
era um rosário com a Cruz do Norte por baixo da armadura de Yoga, que protegia o seu coração. Aquilo era a lembrança mais querida que Yoga tinha da sua mãe. Uma prova de amor, algo que Ikki tanto despreza. Então Ikki quebra o rosário. O golpe fantasma de Fênix não acabou com a mente de Ikki, porque ele já perdeu todas as coisas mais queridas. O golpe não poderia destruir a sua alma, porque a sua alma já estava destruída. E assim ele se volta contra os 4 cavaleiros e diz que vai enfrentá-los de uma só vez. Assim, Ikki mexe os braços como se fossem asas incandescentes, liberando uma rajada de ar muito quente. Esse era o golpe Ave Fênix. O golpe lança os 4 contra as paredes das montanhas. Ikki, assim, derrotou sozinho os 4 cavaleiros de bronze. Só que nesse momento, a armadura de ouro de Sagitário se levanta sozinha e fica imóvel na frente de Seiya. Nem Ikki nem Seiya entendem o que aconteceu, mas era como se a armadura de ouro o estivesse protegendo. Isso dá forças para Seiya usar os seus meteoros. A princípio, Ikki consegue desviar de todos os golpes, mas alguns começam a atingi-lo e Seiya acaba jogando Ikki contra a montanha. Ikki fica impressionado porque Seiya estava quase morto há pouco tempo atrás e agora está mais poderoso do que nunca. Isso porque o cosmo de Seiya continuava queimando. Rapidamente, com mais um golpe, Seiya atinge Ikki e com isso a armadura de Fênix se quebra. Ikki acredita que é a força da armadura de ouro que estava fazendo com que Seiya conseguisse derrotá-lo. Então, se aproveitando que ele estava sem a armadura de Fênix, Seiya avança mais uma vez contra Ikki. Mas nesse momento a armadura de Fênix ressurge. Porque assim como a ave mitológica, a armadura de Fênix ressurge das próprias cinzas. E para piorar, Ikki estava de volta com força total. Mas nesse momento, o escudo de Shiryu se prende no braço de Seiya, o defendendo do ataque do Fênix. De repente, a corrente de Andrômeda se solta da armadura de Shun e se prende a outro braço de Seiya, impedindo outro golpe de Ikki. Não era só a armadura de ouro que queria proteger Seiya, as armaduras de bronze também queriam. Então Seiya sente os cosmos dos seus amigos, que estão lhe dando força, uma força chamada amizade. E ao golpear com os seus meteoros, o frio congelante do cisne acompanha os socos de Seiya. E é desse jeito que ele consegue atingir o coração do Fênix. Então Ikki reconhece: ele foi derrotado. Ikki admite que foi imprudente ao achar que era tão poderoso. Ele foi arrogante porque achou que a força física era maior que todas as outras. Então, ao ver Shiryu, Shun e Yoga se levantando em nome da força da amizade, Ikki cai sem forças. Ikki foi derrotado. Mas Seiya o segura e pergunta o que aconteceu com ele na Ilha da Rainha da Morte. Por que ele voltou desse jeito? Então Ikki responde que eles jamais entenderiam, porque aquele lugar é simplesmente o inferno na Terra. O mestre de Ikki foi um homem chamado Guilty, e ele sempre lhe ensinou que o ódio lhe daria forças. A Ilha da Rainha da Morte era cheia de vulcões em atividades e rios de lava. O seu mestre era um antigo cavaleiro de prata, forte, cheio de cicatrizes e com uma máscara com presas que pareciam as de um demônio. Ele espancou Ikki por todos aqueles anos, tentando ensiná-lo a ter ódio. Os ensinamentos em artes marciais não adiantariam em nada sem o ódio, só isso o deixaria forte. Ikki, mesmo sofrendo, agradece os ensinamentos, mas então ele é mais uma vez golpeado, porque agradecer era uma fraqueza, e se não fosse forte, ele nunca teria a sagrada armadura de Fênix. Ikki queria muito a armadura para poder voltar e encontrar o seu irmão Shun. Depois dos espancamentos, quem aparecia no calabouço que Ikki chamava de quarto era uma garota doce chamada Esmeralda. Ela era bondosa e Ikki era apaixonado por ela. Ele até dizia que Esmeralda se parecia muito com seu irmão,
a não ser pela cor do seu cabelo. Acontece que Esmeralda era filha do mestre Guilty. Mas, por seu pai, ela nem existia mais. Ele mudou muito depois que voltou de uma viagem ao santuário na Grécia. Ela nem mais o reconhece. Era como se ele tivesse sofrido algum tipo de lavagem cerebral. De qualquer forma, o próximo dia era o último dia de Ikki na ilha. E a missão era derrotar o seu mestre em combate. Ou a Ilha da Rainha da Morte seria o seu túmulo. Então Ikki começa a lutar, mas volta a ser espancado. Enquanto isso, Esmeralda chega correndo, preocupada com Ikki. E enquanto o mestre continuava dizendo que ele deveria odiar a todos os seus amigos, os seus pais que o abandonaram, o seu irmão que o obrigou a se sacrificar e até mesmo seu mestre, Guilty continuava o espancamento. Então Ikki se levanta e consegue preparar um golpe que o atingiria, mas talvez isso mataria o seu mestre. Então Ikki se segura. Com isso, Guilty o chama de idiota e ele revida com toda a força. Mas Ikki consegue desviar do golpe, só que o golpe atinge Esmeralda. Ikki corre até ela, mas era tarde demais para Esmeralda. Ela queria muito tê-lo visto como cavaleiro, mas nesse momento, a sua amada morre nos seus braços. Guilty matou a própria filha, mas ele diz que ela foi estúpida por ter ido até lá. E foi Ikki quem a matou, por não tê-lo derrotado antes. Isso faz Ikki se enfurecer, e ele vê o seu mestre como um verdadeiro demônio. Isso faz Ikki queimar o seu cosmo em fúria. Assim, ele queima junto seus sentimentos humanos. E com golpes brutais e cheios de ódio, ele espanca o seu mestre até a morte. Desse jeito, a urna se abre e a armadura de Fênix cobre o corpo de Ikki, que chora por ter matado seu próprio mestre. Ikki contou essa história para os 4 cavaleiros de bronze, dizendo que depois disso ele se tornou um demônio do ódio e conquistou a Ilha da Rainha da Morte, comandando os Cavaleiros Negros, que eram de lá. Mas agora Ikki tinha perdido tudo. Só que mesmo depois disso, Seiya diz que não é verdade. Ikki ainda tem o seu irmão e poderia ter os seus antigos amigos de volta. Shun concorda e tenta abraçá-lo, mas Ikki o empurra e pede para que eles o matem logo e recuperem de uma vez a armadura de ouro de Sagitário. Isso porque existem forças que não iriam parar de caçá-lo. Eram forças do santuário. Nesse momento, a corrente de Andrômeda começa a se mexer e a terra começa a tremer, abrindo fendas no chão. E a armadura de ouro quase cai numa delas. Então, cavaleiros estranhos aparecem e a pegam antes disso. Não eram cavaleiros negros, eram forças ocultas do santuário. Eles fogem com a armadura graças às fendas que continuam sendo abertas no chão. E Ikki cai numa delas. Mas Shun tenta salvá-lo com a corrente, ao mesmo tempo que pede perdão por Ikki ter ido para a Ilha da Rainha da Morte no seu lugar. Mas Ikki diz que era apenas um traidor e não merecia continuar vivo. Mesmo assim, Shun o tira daquele penhasco porque, no fundo, ainda existe o seu irmão bondoso do passado. O problema é que surgiu essa nova ameaça, esses cavaleiros desconhecidos que conseguem pegar as partes da armadura de ouro de Sagitário. E de repente surge o líder deles, um homem que diz que a armadura era um tesouro grego e aqueles 4 eram apenas vermes estrangeiros que não mereciam ficar com a armadura de Sagitário. Esse é Dócrates. E ao ouvir esse nome, Seiya se lembra de já ter ouvido durante o seu treinamento. Dócrates era o irmão mais velho de Cassius, com quem ele lutou pela armadura de Pégasus. De qualquer forma, Dócrates era considerado o homem com maior força física entre os cavaleiros de bronze, superando até mesmo alguns cavaleiros de prata. Ele não tinha uma constelação, ele era membro da guarda privada do santuário. Yoga diz que era exagero, mas Ikki confirma. O seu ataque, o Punho de Hércules, era extremamente poderoso. Eles deveriam sair dali imediatamente.
Só que nesse momento, Dócrates ataca, usando o punho de Hércules, causando 2 enormes crateras no chão, deixando os cavaleiros de bronze espantados com o seu poder. Então Dócrates ordena que Ikki entregue a última parte da armadura, a máscara. Mas Ikki responde que ele não lhe dá ordens. Então Ikki entrega a máscara da armadura de ouro para Seiya. E ele ataca Dócrates com um Ave Fênix, que faz toda a montanha desmoronar em cima deles. Enquanto os 4 cavaleiros pulam por uma fenda para se salvar, Ikki fica para trás, ainda muito fraco. Shun tenta voltar para salvar o irmão, mas Seiya o segura, dizendo que era tarde demais. Assim, Ikki se desculpa com Shun e acaba sendo soterrado pelo desmoronamento junto com Dócrates, enquanto seus capangas fogem com o resto da armadura de Sagitário. Um tempo depois, os 4 cavaleiros de bronze se reúnem no local daquele desmoronamento, na frente de uma cruz que colocaram para indicar o túmulo de Ikki de Fênix. E Yoga até mesmo deixa ali a cruz do seu rosário, mostrando que ele o perdoa. Então Seiya promete que eles vão recuperar o resto da armadura de ouro e pede para que a alma de Ikki os proteja. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O segundo arco de Cavaleiros do Zodíaco é muito bom e desenvolve Ikki de Fênix, explicando mais a corrupção do cavaleiro. Só que a história traz ameaças vindas do santuário no final, mostrando que existe um mal muito maior. Uma das grandes diferenças nesse momento com relação ao mangá é que Dócrates não existe no original. Ele dá abertura para um mini arco filler aqui no anime, que infelizmente é importante para o geral da série, que é o próximo arco, As Forças Ocultas do Santuário, que é história para outro vídeo. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.